Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Voltamos, para a glória e honra do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para você, em sequência, começando hoje até sábado, provavelmente, eu quero trazer uma palavra para você que fala sobre fim das obras. Fim das obras, fim de tudo, fim dos tempos, fim dos acontecimentos, fim de tudo que Deus deixou escrito nessa palavra através dos profetas, através dos servos do Senhor, através de pessoas que foram usadas para fazer a vontade do Senhor, para fazer a verdade do Senhor, para trazer para os nossos corações a verdade de Cristo. Os cumprimentos da palavra que tem com frequência acontecido para que nós venhamos entender que Deus, Ele está voltando. Deus, Ele está às portas. E o fim das obras estão chegando. Para muitas pessoas, aleluia, o fim das obras já chegou, já passou. E esse fim das obras está chegando para mim e para a tua vida. E nessa palavra, em João, no capítulo 6, e o versículo, aleluia, 39, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Essa palavra ela vai nos relatar que o Senhor Jesus, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Que a vontade do nosso Deus é que nós se salvamos, que nós sejamos resgatados, que nós vamos para um lugar de felicidade. Aleluia. O povo pede o pão. E Jesus, ele vem como pão, como carne, como sacrifício, como sangue vivo, para nos trazer a certeza e a convicção da salvação. Aleluia! O versículo 39, ele vai nos relatar que a profecia no Antigo Testamento, ela vai sendo cumprida. E ela será totalmente cumprida quando Jesus ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, a profecia ela se cumpre. E agora nós só estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Porque já se cumpriu a profecia. Mas em João 6 e o versículo 40, também vai nos relatar que na verdade esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele vai vir buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eu te pergunto, você está preparada? Você está preparada para receber a volta de Jesus para mim e para a tua vida? Porque na verdade Jesus, ele fala que a vontade do Pai, do nosso Deus, é que nenhum de nós se perca. Mas olha o que está acontecendo no mundo. Se dependesse de mim e de você, já estaríamos perdidos. Olha o versículo 44 ainda do capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele ressuscitou, ele morreu para nos dar vida, ele ressuscitou, ele foi para o céu e ele vai voltar. Essa é a segunda vinda de Jesus. Olha o versículo 54. O que diz a palavra?
quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele vem, ele morre por mim e por você. Jesus, o desejo do Pai, do nosso Deus, o desejo dele é que nenhum de nós se perca. No versículo 35, Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele é o próprio pão da vida, ele é a própria água, ele é o próprio alimento para mim e para a tua vida. E ele nos deixa claro, nessa palavra, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele nos dá essa promessa de ressuscitar nós no último dia também. Nós podemos contemplar, aleluia, sendo cumprida essa profecia da ressurreição de todos os justos. Da ressurreição dos justos. A ressurreição, irmãos, ela está por vir na minha e na tua vida. E a palavra do Senhor, ela é bem clara. Olha o capítulo 7 e o versículo 37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é o pão que alimenta. Se Jesus não fosse a água da vida e o pão que alimenta, eu não estaria falando para você. Eu estaria naquela vida de pecado, de perdição, de transgressão, de mentira, de aflição, de arrogância e de soberba. Aleluia! Mas Jesus, ele vem falar no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele é a água, ele é a água, ele satisfaz. Olha o capítulo 11 de João, capítulo 11 e o versículo 24. Que maravilha! Marta respondeu-lhe: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, ela já tinha a certeza e a convicção de que Lázaro seria ressuscitado no último dia. Marta não entendeu que Jesus, ele queria fazer o milagre ali naquela hora, mas ela já estava ligada na ressurreição do último dia. Sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Mas Jesus, ele prova para Marta que Jesus, ele é o dono do milagre, que ele é o pão, que ele é a vida, que ele ressuscita os mortos, que ele cura a enfermidade, que ele sara as chagas, que ele faz o do melhor para mim e para a tua vida. E essa certeza e essa convicção da salvação, essa certeza que Jesus, ele é o pão da vida, que ele é a ressurreição, que ele é o nosso maná, que ele pode todas as coisas, que ele pode tudo. Olha o versículo 39, que maravilha do versículo do capítulo 6, o versículo 39, ele fala a respeito da bênção suprema da redenção. Jesus, ele é a bênção suprema, ele é a redenção, ele fala da ressurreição vindoura, quando todos os crentes receberão todos os benefícios da cruz. É por isso que essa cruz pesa tanto na minha e na tua vida. É por isso, aleluia, que nós sofremos na carne as aflições do dia a dia. É por isso que nós sentimos esse ardor na nossa pele. Porque Jesus, ele nos fez uma grande promessa de nos dar o melhor da terra, o melhor do céu, aleluia. E o versículo 40 fala assim, ó: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Fala do desejo de Deus sobre nossa vida. Fala do amor de Deus sobre minha e tua vida. Ele vem falar sobre que
todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. A pessoa terá que ver ou compreender o Senhor Jesus Cristo, que diz a respeito ao que ele fez na cruz, e crer nele. Nós temos que ver o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, e nós crermos na cruz do Calvário, e nós crermos na salvação, nós crermos na redenção de Cristo. Nunca é uma questão de fazer, mas de crer. Nós não temos que preocupar com as coisas que vêm acontecendo. Nós temos que crer que Jesus, ele já liberou essa palavra de restauração, essa palavra de salvação, essa palavra de cura, essa palavra de redenção. Vamos pular rapidamente para frente, porque essa ressurreição é garantida, e diz assim ainda a palavra: e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é garantida para mim e para a tua vida. Ela é garantida no capítulo 12 de João, no capítulo 12 e o versículo 48, a palavra do Senhor diz assim: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o haverá de julgar no último dia. A própria palavra de Deus vai ser o nosso julgamento. Porque o Senhor Jesus, ele já deixou essa palavra para mim e para a tua vida. Falando: ei, tu sabe que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim será salvo, quem não crê em mim será condenado. É a própria palavra. É a própria palavra de Deus. Nós vamos lá no capítulo 12, nessa Bíblia aqui. Capítulo 12 e o versículo 48. Olha, irmãos, essa palavra apresenta uma verdade que a igreja precisa desesperadamente ouvir e entender. E quanto a isso, a totalidade do mundo. Essa palavra fala aqui: quem me rejeita e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que tenho falado, essa é a de julgar no último dia. Essa há de julgar no último dia. Refere-se ao tribunal de Cristo, irmãos. Refere-se para o tribunal, para os crentes, para os ímpios. Refere-se ao tribunal do Senhor, refere-se ao trono branco, ao trono de Deus. Que palavra mais forte e poderosa é essa que vai nos julgar nesse último dia? Porque aqui fala sobre o casamento, fala sobre os filhos, fala sobre as nossas práticas do pecado, fala sobre nós crermos no Senhor Jesus, fala sobre nós abandonarmos a idolatria, fala sobre uma convivência com o Espírito Santo de Deus. Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 5 nos relata assim, ó: o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás. Ele te fará o bem e te multiplicará mais do que teus pais. O Senhor Jesus, ele está falando nessa palavra que ele já preparou a terra santa para nós, de herança para os nossos pais. Só que nós vamos receber essa terra de herança. Nós vamos receber essa terra de herança. E aqui essa palavra, ela diz que nós possuiremos e que eles também possuirão. Então todas as bênçãos prometidas vindo, as obediência que nós concluímos aqui na terra. A aceitação do Senhor Jesus Cristo como o Messias e Salvador. Essa é a palavra que ele deixou para nós. Nós vamos ter as bênçãos se nós receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós vamos ter as maldições se nós o rejeitarmos.
como o único e suficiente Salvador. A partir do momento, irmãos, que nós abandonamos a lei do Senhor, que nós desprezamos a lei do Senhor, nós somos amaldiçoados. Porque nós conhecemos a verdade. Antes, se nós não tivéssemos conhecido essa verdade. Agora nós já conhecemos a verdade. Agora nós já conhecemos a verdade de Cristo. Agora nós já conhecemos a lei do Senhor. Em Gênesis, irmãos, vamos rapidamente em Gênesis, no capítulo 49. Gênesis capítulo 49, que a palavra do Senhor vai nos relatar hoje. Gênesis capítulo 49, a palavra do Senhor deixa bem claro. 49:1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e vos anunciarei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Jacó, ele quer falar para os filhos dele. Jacó, ele vem trazer essa notícia para os filhos dele, e chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e vos declararei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Este capítulo, irmãos, é uma parte das grandes profecias dispensacionais na palavra de Deus. Tem a ver com os últimos dias mais recentes da época e com os últimos dias escatológicos. Aqui é a primeira ocorrência dessa expressão, os últimos dias. A profecia pode dividir-se da seguinte forma: Rubens, Simeão, Levi e a história moral de Israel até o primeiro advento, Judá, a aparição do Messias, a sua rejeição, Zebulon, Issacar, a dispensação dos judeus entre os gentios, a sua admissão a eles, Dan, a aparição, o reino do anticristo, Gade, Azer e Naphtali apresentam o clamor da angústia dos filhos eleitos de Israel pela segunda vinda de Cristo. José e Benjamim juntos prediziam a segunda vinda e a glória do Messias de Israel. Aqui toda essa palavra vai falar sobre a vinda de Jesus, sobre os acontecimentos, sobre tudo que o Senhor estava deixando para Jacó. Jacó chamou seus filhos e começou a explicar para eles o que ia acontecer nos últimos dias, o que ia acontecer nos reinados, o que Deus estava revelando para Jacó, o que Deus estava ensinando para os filhos dele. Olha, Levi estava ali e ouviu a lei, Simeão, Rubem, todos eles, Zebulon, Issacar, todos eles sabiam o que iam acontecer. E hoje não é diferente, meus queridos. Hoje não é diferente dessa predição da palavra de Deus, dessa lei do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus deixou para mim e para a tua vida. O Senhor Jesus, ele não deixa ninguém enganado. Ele avisa os profetas o que há de acontecer, o que está por vir, o que está para chegar nos últimos dias. Jesus, ele não quer que nenhum de nós se perca, assim como falou em João, aqui falou que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E Isaías capítulo 2 e o versículo 2 fala assim, eu vou ler o 1 e o 2, que fala: a visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém, acontecerá nos últimos dias,
que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros, e acontecerão e acorrerão a eles todas as nações. Aqui essa palavra ela vai nos relatar sobre essa profecia falada, aleluia, pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Deus derrama essa palavra sobre o coração dele, a palavra viu como usada aqui por Isaías significa basicamente o mesmo que visão. Isaías ele teve essa visão, e o versículo 2 ao 4 neste capítulo corresponde a Miqueias. No capítulo de Miqueias, capítulo 4, 1 e 3, a profecia de Miqueias foi feita 17 anos depois que a de Isaías. Aleluia! Alguns se perguntam se a profecia posterior usou a profecia do anterior. Aqui, irmãos, ele já tinha essa profecia revelada por Deus. E como ele já tinha essa profecia revelada por Deus, muitos se perguntavam se era a mesma profecia, porque eram iguais as profecias. Da mesma forma que Deus deu ela para Isaías, e Amós também teve em Malaquias. Malaquias também teve essa profecia, aleluia. Mas isso demonstra uma falta de inteligência. Quando Deus repete uma mensagem a respeito, enfatiza a preciosidade da mensagem para ela e a sua importância, irmãos, para o homem. Aleluia! Em ambas as profecias, tanto a de Isaías como a de Miqueias, o Senhor revela o caráter do reino que ele propôs estabelecer na terra. Na posterior, isso é repetido às nações. Tudo isso acontecerá no futuro reino do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele revela essa profecia duas vezes, uma em Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 3, e essa em Isaías capítulo 2, e o versículo 1, 2 e em diante. Irmãos, nós podemos contemplar que tudo a palavra, ela se refere mostrando a volta de Jesus, mostrando os últimos tempos, mostrando as últimas obras, os últimos feitos dos homens e das mulheres na terra. Aqui em Isaías 41, aleluia, a palavra do Senhor, Isaías 41, versículo 4, vai nos dizer: quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Aqui fala sobre a onisciência de Deus. Quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. O nosso próprio Deus, ele vem falando para nós nessa palavra. O nosso próprio Deus, ele vem falar nessa palavra para mim e para a tua vida sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a onisciência do Senhor Jesus, sobre a capacidade do Senhor Jesus de estar nos expressando essa palavra lá antes de Jesus Cristo vir e até agora ao final, quando ele estiver voltando a segunda volta. Aqui, essa palavra, as gerações escolhidas desde o princípio foram os filhos de Abraão. Isso porque todos eles estavam nos lombos do seu pai, quando Deus o escolheu. Hebreus capítulo 7, versículo 10 vai dizer: eu, o Senhor, o primeiro e com o último, eu mesmo. Esse título glorioso ocorre 3 vezes em Isaías e 3 vezes no livro de Apocalipse, irmãos. Ele é o primeiro, ele é o último, ele pode, ele faz, ele é o único, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente. O nosso Deus, ele deixa bem claro para nós que ele pode, e ele já deixou bem claro que ele virá a segunda vez. E agora para buscar a tua igreja,
para buscar o teu povo, buscar o teu rebanho, buscar aqueles que esperam com paciência, buscar aqueles que estão perseverando na presença dele. Isaías 44 e o versículo 6, a palavra vai nos relatar assim, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel: e se eu retorno, e o seu retorno, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Nós temos que entender, irmãos, e saber que fora de Deus, fora de Cristo Jesus, não há ninguém. E a nossa certeza da salvação é Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Não há um só manifestado só há um manifestado em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um em ciência. E nós podemos ver em 1 Coríntios 8, 6, Efésios 4, 3 e 6, Hebreus 1, 8, João capítulo 1, do 2, versículo 1 e o 2. E assim por sequência em Atos dos Apóstolos também fala que só há um, irmãos. O único Redentor, não há outro Salvador a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra diz, irmãos, e todas as pessoas que leem Bíblia, todos os tipos de Bíblia, vai entender que só há um Deus. E fora disso, não há outro Deus, não há outro mediador, não há outro Salvador, não há outro. Não há outro, irmão. E eu quero mais uma vez deixar outra. Isaías capítulo 48 e o versículo 12. Versículo 12, que diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, chamado por mim. Eu sou o mesmo. Eu o primeiro e também o último. Deus, ele fala aqui, o Santo Espírito está declarando a Israel a seriedade da situação ao considerar quem é por quem eles foram chamados. Deus, ele está falando, eu mesmo, quer dizer, eu sou o início, o absoluto, o eterno, o imutável, o alfa, o ômega de todas as histórias. Eu sou o primeiro também. E eu também sou o último, significa porque Deus, ele pode todas as coisas, ele é todas as coisas. E ele, em todas as coisas, Deus, ele se forma. Deus é o último, o único, o primeiro, o início, o meio, o fim. E o que custa nós aprendermos nessa palavra e guardarmos no nosso coração que só há um Deus, só um mediador. E por última palavra, para encerrar esse vídeo, que se encontra em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, e o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 8, rapidamente. Daniel, capítulo 8, e o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou por terra a verdade, fez isso e prosperou. A verdade de Cristo, por causa da transgressão, refere-se ao anticristo, quebrando o seu pacto de 7 anos com Israel. Portanto, cometendo transgressão, como já dito,
ele então porá um fim ao sacrifício diário. Fez isso e prosperou, referente-se ao fato de que grande parte do mundo o aplaudirá por essas ações. Deus, ele vai colocar um ponto final em tudo isso. Deus, ele vai pôr um ponto final em tudo isso. E Deus, ele vai parar as obras, minha e sua, sejam elas boas, sejam elas más, independente do que nós façamos, Deus, ele vai parar nossas obras. Está chegando o tempo do fim. O Senhor Jesus, ele vai terminar a minha e a tua obra nessa terra. O que você tem feito para agradar ao nosso Deus? Fique com essa palavra. O fim das obras. O fim vem. O fim vem. Jesus está às portas. Ele está voltando. Queira você estar bem, queira você estar mal, Jesus está voltando. Eu creio que você hoje, recebendo essa palavra, vai receber um ânimo, uma injeção de ânimo, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na tua vida. Abre o teu coração, renuncia o pecado, renuncia tudo que não provém do Senhor, mas pelo contrário, toma posse dessa palavra e continue pelejando, para que naquele grande dia receberemos a grande coroa de vitória do nosso Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.